Graça e paz, amados, amém? Que maravilha. Os irmãos estão meio borocochê, mas vão já se ativar em nome de Jesus. Queridos, sem delongas, vamos nos colocar em pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos ler até o versículo de número 8. Vou pedir para alguém ler aí, do 1 ao 8. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, em aramaico, é chamado Betesda, de 5 entradas e bolas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam por meio das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivera naquele estado tanto tempo. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água agita. Quando estou tentando entrar, outros negam de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca. Que diz o versículo 6? Só o 6. Susana, ora ao Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, meu Pai. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, tira todo o cansaço, todo o enfado, toda a tristeza, toda a dor, toda a perseguição, tudo aquilo que tenta nos tirar da Tua presença, Senhor, nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Abre nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber do alto a Tua palavra, Senhor, e que ela venha dar uma semente na estação correta, no tempo certo, no tempo exato. Ser conosco é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderem sentar, queridos. Amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história desse homem. A Bíblia conta que havia um homem que tinha uma enfermidade, uma paralisia, e esse homem estava ali há 38 anos. Ou seja, antes que Jesus Cristo nascesse, que viesse ao mundo, aquele homem já estava naquele tanque. A Bíblia nos conta, queridos, que em Israel havia um tanque, havia um local chamado Betesda, e esse local ali aglomerava uma quantidade muito grande de pessoas enfermas, uma grande multidão, a Bíblia fala, de pessoas enfermas. E uma vez ao ano eles acreditavam que um anjo tocava naquelas águas, e movendo aquelas águas, o primeiro que chegasse naquele tanque, ele seria curado. Então, queridos, você já começa a imaginar como seria aquele ambiente ali. A Bíblia nos relata que ele tinha 5 pavimentos de pessoas enfermas, queridos. Era uma área um pouco grande, com 5 pavimentos, e havia uma grande multidão naquele local ali, de pessoas de tudo quanto era jeito. A Bíblia diz que paralíticos, doentes, enfermos, e aí você vai começando a imaginar a grande quantidade de pessoas que estavam enfermas em Betesda. 5 pavimentos de pessoas, e ali você começa a imaginar de tudo.
Olha só, analisa bem, alguém está no hospital e você vai fazer uma visita para aquela pessoa. E olha que no hospital é tudo limpinho, as coisas são bem higienizadas. Naquela época as coisas não eram dessa forma. Então, quando você vai fazer uma visita para alguém no hospital, que alguém te convida e diz, olha, tem que passar a noite com a pessoa que está doente. Normalmente você leva uma bolsa, você leva uma toalha, você leva alguma roupa ou um cobertor, leva alguma coisa para você passar a noite com aquele paciente ali. E hoje nós já temos a refeição, mas naquela época lá não tinha isso não. Naquela época a gente começa a imaginar pessoas que iam a Betesda acompanhando aqueles pacientes, aquelas pessoas enfermas, e talvez eles levassem ali comida, levassem roupas, levassem cadeira, levassem uma série de apetrechos, porque o ser humano, queridos, quando ele vai para algum lugar, ele faz uma mala enorme, mesmo que ele não vá precisar daquilo, mas ele leva um monte de tranqueira ali. Então a gente começa a imaginar aqueles 5 pavimentos de pessoas doentes, cheia de talvez um fogão de lenha, um fogão de barro, outro levava uma carne, um peixe, outro levava um café, um suco, sei lá, o pão, e pessoas e enfermidade, queridos, é uma coisa que tem um odor insuportável. Você chega hoje no hospital, você sente um cheiro de carne ali naquele hospital, por mais que esteja limpo, mas você ainda consegue sentir cheiro de carne inflamada naquele local. Agora imagina isso há 2000 anos atrás, sem nenhuma estrutura de higienização, aquela multidão de pessoas ali à espera de um milagre, que um anjo iria aparecer uma vez por ano e tocaria naquelas águas, e o primeiro que caísse seria curado. Não sei se você consegue imaginar uma multidão dessa ali dentro. Como seria terrível, como seria aquela agonia, um calor insuportável. Pessoas, quem sabe, precisando tomar um banho, tratar os seus ferimentos. Porque pessoas que estão acamadas, queridos, elas requerem um cuidado especial. Hoje temos a sonda, temos uma série de coisas que facilitaram a vida dos enfermos, mas naquela época não tinha isso. Aí você já imagina aquela coisa terrível naquele local ali. E a Bíblia diz que era uma multidão de pessoas. Não eram dois, não eram 10, 5, 100, 200, 1000. Era uma multidão de pessoas naquele local. E a Bíblia diz que Jesus ele ia passando por ali. Ele subia ao templo para uma festa, quando ele avista aquele tanque ali em Betesda, aquela situação ali, aquela multidão de pessoas. E ao se deparar com aquela multidão, ele desvia a rota, ele ia para uma festa, mas de repente ele vai até aquele prédio e ele se depara com aquela multidão de pessoas ali. E ele chega com um homem que estava deitado logo à porta, numa maca. Talvez Jesus para e olha para ele ali profundamente e observa ele. Quem sabe ele abre os olhos e olha para o Senhor, e com aqueles olhos muito tristes, de 38 anos ali naquele local. Aquele homem, ele vivia mais tempo ali do que Jesus já estava na terra. Ele era mais velho do que Jesus só naquele ambiente ali. E Jesus olha aquele homem doente, talvez desfigurado já, sem esperança nenhuma mais de sair dali, talvez com uma grande fé, mas sem esperança nenhuma. Jesus faz uma pergunta direta para ele: você quer ser curado? E ele diz para o Senhor: não tem quem me leve ao tanque, para que eu possa ser lançado quando o anjo aparecer ali. Mas
Jesus não perguntou se ele queria o tanque, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Então, Jesus, se compadecendo do sofrimento daquele homem, ele fala para ele: Senhora, pega a tua cama, pega o teu leito e anda, e vai embora. Pega o teu leito e vai embora. E nós vamos, se a história, queridos, parasse ela por aqui, já estaria bom demais para a gente tomar muitas lições. Ela recebe outros contornos que nós vamos deixar para uma segunda oportunidade, mas o que nós queremos comentar a respeito dessa situação é de que aquele ambiente, queridos, onde se encontrava uma multidão de enfermos ali, e a Bíblia diz que era uma multidão, Jesus passou por ali e curou um. E você pode me perguntar: e os outros, pastor? Os outros, ele vai na seguinte resposta bíblica que nós precisamos aprender. E eu digo muito, queridos, para muitas pessoas: leia a Bíblia, estude a Bíblia, tenha um tempo de qualidade com Deus, se apegue ao Senhor, abrace com o Senhor pela madrugada, chore aos pés do Senhor, clame a Deus, mas tenha intimidade com Deus, conheça o Deus que você serve, porque Jesus vai nos dar uma lição muito maravilhosa, muito preciosa acerca dessa situação. Ele vai nos dar várias lições, mas uma das lições mais maravilhosas que ele vai nos dar é a seguinte: aquilo que o homem pode fazer, o Senhor não vai fazer pelo homem. Então aprenda, queridos, aquilo que o homem pode fazer, o Senhor não vai fazer pelo homem. Nós acabamos de ler um versículo aí, que ele, lá em Salmos 40, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Quando a palavra esperei vem do verbo esperar, esperançar, e não de se acomodar, queridos. Esse é o primeiro ponto. Esperar no Senhor não significa que você vai ficar ali morrendo, esperando a morte chegar, não. Esperar no Senhor é esperançar, vem de esperança, é do verbo esperançar, esperando no Senhor, confiando no Senhor, mas agindo intimamente, querido. Nós precisamos aprender isso, ter mais intimidade com Deus, para que o Senhor venha abrir nossa mente e nos ensinar essas coisas que ali se encontram, talvez escondidas da nossa vista, do nosso pensamento. Jeremias diz: olha, clamem ao Senhor, peçam ao Senhor, e Ele lhes revelará coisas ocultas que vocês não conhecem, não sabem. Então, queridos, quando Jesus ele olha para aquele homem, Jesus poderia bater um papo com aquele homem ali um tempão. Escuta, quanto tempo tu está aqui? E o que tu está fazendo aqui? A Bíblia, ela diz que aquele homem era paralítico, mas ela não revela detalhes da paralisia dele, não. Talvez quantos ali, queridos, eles estivessem paralíticos espiritualmente, pessoas que achavam que estavam doentes, pessoas que acreditavam que estavam fadados a um mal, a uma doença, e na realidade eles estavam apenas precisando de uma palavra para sair daquele comodismo ali. Eu imagino ali uma grande multidão de pessoas olhando para aquela água e ansiando para que aquela água começasse a se mover. Porque quando ela começasse a se mover,
uma grande multidão de pessoas caíam ali dentro daquela água. Eu não sei quantos morriam afogados, porque a Bíblia diz que a situação deles era muito precária. Mas um ali, o primeiro que pulasse, eles acreditavam que a pessoa saía curada. Agora, um detalhe, queridos, eles acreditavam que um ali saía curado. A Bíblia não diz que anjo nenhum curou ninguém naquele local, não. Ali havia uma crendice naquele local. Passou-se a acreditar, espalhou-se uma conversa de que ali o primeiro que caísse seria curado. Mas a Bíblia mesmo, ela não vai sustentar isso, não. Jesus, ele vai falar lá para o camarada lá fora, diz: levanta e vai embora daqui, porque tu está perdendo tempo aqui, cara. 38 anos deitado aqui, talvez já tivesse até a marca daquele indivíduo ali fora. E Jesus vai dizer: olha, levanta, vai embora daqui. Talvez uma multidão de pessoas ali sofrendo com muita dor, olhando para aquele tanque, aguardando o anjo descer do céu, aguardando o anjo tocar aquelas águas ali. Eu imagino que algum camarada meio sem nenhum senso de crítico ali, achando que poderia alegrar um pouco, ou acredito que de vez em quando um jogava uma pedrinha e a água começava a mexer e aquela multidão de gente corria para aquilo ali e não era nada de anjo ainda. E muitos voltavam frustrados porque o homem que estava lá fora disse: olha, não tem quem me leve, Senhor, até aquele tanque ali. Então, queridos, ponto 1, muitos de nós talvez estejamos adorando o Deus correto, talvez o nosso coração esteja com o Senhor, talvez nós estejamos no caminho certo, com boas intenções, mas estamos encandeados por uma crendice. Muita gente ainda tem uma crendice muito grande em coisas que a Bíblia não sustenta, querido. Tem muita gente correndo atrás do vento, do vazio, achando que aquelas coisas elas procedem do Senhor, mas elas não procedem de Deus. E Jesus vai falar isso mais para frente para eles ali. Jesus deixa claro que aquela multidão que estava naquele tanque de Betesda ali precisava realmente de cura, mas cura espiritual, queridos. Pessoas que estavam envolvidos numa crendice, eles achavam que havia um anjo, e tem muita gente que ainda acha que vai vir um anjo para resolver o problema deles. Tem pessoas que eles ainda acham que vai descer um anjo mesmo e vai colocar ali um alimento, vai mudar ali a vida dele. Não vai vir mais um anjo, queridos. O anjo, ele já veio há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele veio há 2000 anos atrás, carregou sobre si todas as nossas dores, carregou sobre si um escrito de dívida. E ele disse: vocês agora vão ser minhas testemunhas e vão anunciar o que eu tenho feito por vocês. E esperem por mim, porque eu voltarei para buscar vocês. Então não vai vir mais um outro anjo. A gente precisa acordar. Jesus disse para aquele homem lá: levanta e te movimenta, porque se tu permanecer aí embaixo, tu vai continuar aí embaixo. E aquele homem simplesmente ele pegou a cama dele e foi embora. Tem pessoas, queridos, que ela estão precisando tomar uma atitude de vida. Porque se você parar por conta de um aparente problema que vai surgir na sua vida, está difícil. Precisa se revoltar contra o problema. Precisa rejeitar o problema. E quando a gente fala em rejeitar o problema, não é dar ordens a Deus. Não, é se revoltar contra a situação. É fazer como Davi: olha, eu esperei com paciência no Senhor. Mas Davi não ficou lá acamado, prostrado, não. O Davi procurou mudar a situação.
lançou os pedidos aos pés do Senhor e foi à luta. Você já viu alguém dizer, olha, estou querendo um trabalho, e ele prepara um currículo e bota lá dentro da Bíblia e acha que alguém vai ligar para ele? Ninguém vai ligar para ele, não. Nunca. Ele vai ter que ir entregar aquele currículo em algum lugar, e quando ele for entregar aquele currículo, Deus vai estar com ele no negócio. Mas se ele orar e aguardar que um anjo venha a dizer para ele, olha, o teu trabalho já está garantido lá, isso não vai acontecer, queridos. Porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer pelo homem. Então esse é o ponto 2. O ponto 1 é sair da crendice, achar que aquela crendice vai te levar a Deus. Não vai te levar a Deus. João capítulo 14, versículo 6, diz Jesus, eu sou o caminho. O O é masculino, é pessoal, é um artigo direto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem crendice, não tem superstição, não tem como, tem que se quebrar aos pés do Senhor e se lançar aos pés dele e agir, queridos. Orar e agir, e as coisas elas vão começar a mudar para você. As coisas vão começar a tomar novos contornos. Jesus vendo você agindo, ele vai estar com você. Mas se você estiver ali parado, você vai ficar quebrado. Conta uma história que um homem vivia numa casa, à beira de um abismo, e ao lado da casa dele, próximo de um abismo, havia uma pedra muito grande. E um dia ele recebeu uma mensagem, e a mensagem dizia o seguinte: empurra essa pedra. Empurra essa pedra. A pedra era muito grande. E ele, até que no começo, começou a empurrar a pedra. Depois ele recebeu uma outra mensagem. E a outra mensagem dizia: você jamais vai conseguir rolar essa pedra no abismo. Você não está vendo que ela é muito grande para que tu possa empurrar ela no abismo? E aí ele desistiu de empurrar a pedra. E novamente ele recebeu a primeira mensagem: eu não te mandei empurrar a pedra. E ele disse: mas como eu vou empurrar essa pedra se essa pedra não vai se mover 1 centímetro daí? O tamanho dela é muito grande, eu não vou conseguir rolar essa pedra por esse abismo. E o anjo disse para ele, olha, eu não te disse que tu iria rolar a pedra pelo abismo, eu te disse que tu iria empurrar a pedra. Tu observou que durante o período em que você estava empurrando essa pedra, o sol batia no teu corpo e tu estava mais corado, mais ativo, os teus músculos estavam mais acima, mais atualizado, tu estava com o músculo mais robusto. Agora tu está aí, pálido, desfigurado, dentro de uma rede, quase à beira da morte. Mas eu não te mandei tu rolar essa pedra, te mandei tu empurrar a pedra. Então, queridos, o que nós podemos aprender com essa lição da pedra aí? É que muitas vezes nós achamos que a gente vai fazer a coisa com as nossas próprias forças. Não é com a nossa força, porque a Bíblia diz que a nossa força, ela vem do Senhor. Não é a minha força que vai resolver a situação, mas é a força do Senhor. O que nós precisamos é não se conformar. O que nós precisamos é não nos acomodar com essa situação. Precisamos transformar essa situação. Não posso me acomodar com isso. Não posso entregar os pontos. Jesus jamais entregou os pontos. Nós não podemos entregar os pontos, queridos. É lutar e lutar e lutar, porque essa foi a missão que o Senhor deu para nós. Jesus disse: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, vão anunciar aquilo que eu tenho feito por vocês. Então qual é o nosso papel, queridos? Anunciar aquilo que o Senhor tem feito por nós, levar a palavra do Senhor.
E a Bíblia diz que aí sim todas as coisas nos serão acrescentadas. Tomar essa palavra como verdade na nossa vida, colocá-la em prática, e as demais coisas elas vão ser nos acrescentadas. É preciso que nós hajamos em nome do Senhor, é preciso que nós tomemos atitude para mudar circunstâncias, queridos. Nós não podemos jamais nos conformar, nos deixar ser abatido por uma palavra, quem sabe, de desânimo. Alguém te lançou uma palavra, te desanimou e tu ficou ali morto. Quem sabe quantos anos tu não está quebrado ali porque alguém te lançou uma palavra errada, uma palavra que te machucou. Mas você não pode aceitar esse tipo de coisa. Você tem que se revoltar contra essa palavra. Não contra Deus, mas contra essa palavra que alguém te lançou. Não contra a pessoa que te lançou, mas contra essa palavra de maldição. Contra, quem sabe, alguma coisa errada que aconteceu no passado. Você precisa se arrepender dos maus caminhos e tomar uma atitude dizendo: olha, eu vou sim conseguir, porque eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus que me ama, um Deus que me quer, não nessa situação aqui, mas além dessa situação. E quando nós acreditamos, queridos, e temos Deus no coração, e estamos em paz com nosso irmão, com a igreja, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos designou, quando nós participamos do coletivo e não do individual, nós certamente cresceremos com o Senhor. As dificuldades, elas sempre vão existir. Os obstáculos sempre vão existir, queridos, mas deixa eu te dizer uma coisa: obstáculos foram feitos para serem suplantados, para serem transpostos. Então nós precisamos romper com essa mentalidade arcaica de achar que você é o pobre, é o miserável que está ali e Deus tem que se compadecer de você por conta daquela situação. Não é isso, queridos, teremos a coisa errada. Não é dessa maneira. Nós precisamos tomar uma atitude e o Senhor vai estar conosco. Se você tomar uma atitude e dizer: Senhor, hoje eu vou ali buscar aquilo que eu tenho proposto buscar, aquilo que eu tenho chorado aos teus pés, e eu vou buscar a minha bênção, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar a tua bênção. Mas enquanto a pessoa estiver chorando, se lamentando, lambendo suas feridas, vai continuar lambendo feridas, vai continuar se lamentando, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não trabalha, queridos, com o covarde. Ele não aceita o covarde. Não é do proceder do Senhor. Ele trabalha com pessoas que realmente queiram a mudança, que façam a diferença, que queiram realmente mudar a situação. Então, quando você começa a se propor diante do Senhor em mudar, em levar, quem sabe, uma palavra para uma pessoa que está quebrado, que está caído, quando você começa a compartilhar atitudes, quando você começa a compartilhar, querido, comportamento agradável, as coisas começam a melhorar. Como é bom quando você começa a compartilhar a imagem do Senhor com outra pessoa que não conhece. Então Jesus curou um, para quê, pastor? Para que todos aqueles ali que estavam vissem e começassem a praticar aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. É simples, querido, talvez não seja fácil, mas é simples. Nós é que complicamos a situação. Mas se cada um de nós começarmos a dar um passo de fé, certamente nós sairemos dessa. Alguém pergunta: pastor, existe muita fome no mundo. Por quê, pastor? Porque nós somos o culpado. Nós somos o culpado, somos orgulhosos, egoístas, e muitas vezes nós compramos uma quantidade grande de pão e bota em casa lá. E aquele pão você às vezes não compartilha com o teu irmão, ele vai estragar. Aí você não compartilha, você diz: mais tarde eu vou comer esse pão, e ele vai estragar. E você não comeu e não compartilhou com o teu irmão porque tu é egoísta. Por isso há tanta fome no mundo, queridos, porque parte de nós somos egoístas. Mas quando nós começamos a compartilhar aquilo que nós temos, o nosso caráter, o nosso comportamento,
as nossas atitudes para com o nosso próximo, certamente as coisas irão mudar, queridos. Então, muitas vezes nós estamos apegados à religiosidade, apegados a crendices do homem, a coisas que o homem inventou e que ele mesmo não consegue carregar. E ficamos com aquela bobagem, carregando besteira nas costas, um baú cheio de coisa velha que está nos atrapalhando. E Jesus, ele é simples, queridos. Jesus, ele é muito simples. Então é só isso, a coisa é muito simples, não tem o que fazer para dificultar, a não ser a própria vaidade do homem. Jesus, ele é simples e ele quer mudar a nossa vida, queridos. Se você realmente entendeu o que o Senhor falou com você nessa noite, eu tenho certeza que coisas mudarão na sua vida, quando você não aceitar mais ficar num comodismo. Começa a esperançar no Senhor, começa a se esperançar no Senhor, agir esperando no Senhor, mas agindo intimamente. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém?